Gente, página 116, nós vamos resolver o número 4, A5 e A6. Eu vou lendo aqui e já vou montando o desenho com vocês. Em um certo instante, uma pessoa de 1,60 m de altura tem uma sombra de 2 metros. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Pessoa de 1,60 m de altura tem uma sombra de 2 metros. Gente, façam com régua aí na casa de vocês, tá? Aqui é pra gente ir mais rapidinho. Nesse mesmo instante, um prédio próximo possui uma sombra de 25 metros. Então, nesse mesmo instante, eu tenho um prédio, e esse prédio, ele tem uma sombra de 25 metros, e não me fala qual é a altura desse prédio. Passado algum tempo, a sombra do prédio passa a ter 20 metros. Então, depois de algum tempo, esse prédio, a sombra dele vai diminuir. Ela passa a ter 20 metros, mas a altura do prédio mantém, né, gente? A altura não vai modificar. E nesse momento, vejo passar à minha frente uma outra pessoa com uma sombra de 1,90 m. Então, nesse mesmo instante que a sombra do prédio passou a ter 20 metros, passou ali à frente uma pessoa que tinha uma sombra de 1,90 m. Qual é a altura dessa outra pessoa? Então, aqui, ó, que é o X da questão. A gente quer a altura dessa outra pessoa. Só que para eu saber a altura dessa outra pessoa, eu tenho que fazer a altura da pessoa com a altura do prédio. Sombra da pessoa com sombra do prédio. Só que eu preciso, então, da altura do prédio. Aí, eu vou voltar lá na primeira parte e vou chamar aqui de H, ó, para eu conseguir encontrar essa altura do prédio. Então, eu vou montar a altura da pessoa sobre a altura do prédio, ao lado dos homólogos, esse com esse. Sombra da pessoa, sombra do prédio. Lembrando que se você começa pelo triângulo pequeno, né, que no caso foi da pessoa, a gente tem que começar sempre pelo pequeno. 2Hs é igual 25 vezes 1,6, que vai dar 40. H é igual a 40 dividido por 2. H é igual a 20 metros. Quer dizer que a altura do prédio é 20 metros e a altura do prédio não vai mudar, né? Então, aqui vai continuar sendo 20 metros. Gente, aqui nós já poderíamos até ir por lógica já, porque eu tenho um triângulo isósceles, ó. Eu tenho 20, 20, um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o mesmo ângulo de 90 graus, então a minha altura também seria 1,9. Mas, por cálculo, você vai montar do mesmo jeito, ó. A altura da pessoa, a altura do prédio. Sombra da pessoa, sombra do prédio. Quando a gente tem bases iguais, gente, em uma equação, a gente pode cortar essa base. Então, x é igual a 1,9. Então, a altura da pessoa é de 1,90 m. Número 5. Um professor usou um retroprojetor em uma sala de aula, deixando a 1,8 metros da tela. Quando ele mostrou um texto, uma letra foi projetada com 5 centímetros de altura. Então, vou colocar assim, ó. A 1,80 m de distância da tela, a letra que foi projetada tinha 5 centímetros de altura. Quando foi para outra sala, ao projetar o mesmo texto, a letra ficou com 6 centímetros. A que distância, então, estava esse retroprojetor nessa outra sala? Se quando ele estava a 1,80 m, a letra teve uma altura de 5 centímetros, quando essa letra teve uma altura de 6 centímetros, a qual distância ele estava? Multiplica cruzado, 5x é igual a 1,8 vezes 6, vamos fazer aqui. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. 10,8. Então, 5x é igual a 10,8. X é igual a 10,8 dividido por 5. Aí, pra gente dividir, vamos igualar o número de casas para eu poder tirar minha vírgula. 108 dividido por 50, 2. Que vai dar 100, vai sobrar 8. 0,1 vai sobrar 30. 300 dividido por 50, 6. Então, x é igual
a 2,16 metros. Ok. E a número 6... Um avião está decolando mantendo uma trajetória retilínea, formando um ângulo fixo com a horizontal. Essa que eu vou fazer ela na apostila, porque ela tem o desenho pronto aqui já. Um avião está decolando mantendo uma trajetória retilínea, formando um ângulo fixo com a horizontal. Após percorrer 6 km, a sua altura em relação ao solo era de 1,2 km. Ele deverá até atingir uma altura de 10 km. Qual distância ele ainda deve percorrer para chegar nessa altitude? Então, ele já percorreu 6 km e chegou nessa altitude, mas ele quer chegar a 10. Então, o que falta é isso daqui, não é? Essa distância é o que falta para ele percorrer. Então, eu vou chamar aqui de x. Dessa forma, observe que a gente tem um triângulo grande e um triângulo pequeno. Lembra naquele outro vídeo que eu falei que era um erro fazer ele com ele e ele com ele? É um erro quando você tem base, por isso que a gente não usa. Porque o teorema de Tales, ele até funciona nas laterais, mas na base não funciona. Nesse caso, como a gente tem base, aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Então, eu vou pegar o lado grande do triângulo grande sobre o lado do triângulo pequeno. Então, 6 mais x sobre 6 é igual. Aí, como eu peguei o lado do triângulo grande sobre o lado do triângulo pequeno, eu tenho que pegar a base do triângulo grande sobre a base do triângulo pequeno. 60 é igual, cuidado aqui com o chuveiro, ó, 1,2 que vai multiplicar 6 mais x. De forma que a gente vai ficar 60 é igual a 7,2 mais 1,2x. Passando 1,2x lá para o primeiro membro, vai ficar menos 1,2x é igual a 7,2 menos 60. Gente, eu vou passar para cá, tá? Essa conta aqui não vai caber aqui, não. Eu vou multiplicar por menos 1 já de uma vez, ó. Vai ficar 1,2x é igual a menos 7,2 mais 60. Então, 1,2x é igual, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 60 menos 7 já iria dar 53. Só que como a gente tem 1,2, então vai dar 52,8. X é igual a 52,8 dividido por 1,2. Vamos fazer aqui embaixo. 52,8 dividido por 1,2, a gente pode tirar as vírgulas, ó, porque já tem o mesmo número de casas. 52 dividido por 12, 4 vezes 12 é 48. 48 para 52, 4. 48 dividido por 12, 4 vezes 12, 48 para 48 nada, 44. Então, x é igual a 44 quilômetros, que é o que falta para ele percorrer. Muito bem? Gente, agora vocês vão fazer atividade 7, atividade 8, a atividade 11, a atividade 1 dos propostos, 2, 3 e 4. Essa, gente, é para o horário de aula, tá? E para casa vai ficar número 5, 6, 7... 12 e 15, tá? Essas são de dever. Então, para dever vai ficar número 5, 6, 7, 12 e 15. E para fazer na sala hoje, dos propostos 1, 2, 3 e 4 e dos de aprendizagem 7, 8 e 11. Bons estudos então, moçada.